Olá, turma. Sou o professor Raimundo Nonato. Iremos trabalhar com o componente curricular Ciências Naturais. Turma, terceira etapa EJA, tema a água. O que é água? A água ela é uma combinação entre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, nós vemos aqui na imagem a representação da molécula de água, onde nós temos o átomo de oxigênio, que está ligado com dois átomos de hidrogênio, e, consequentemente, nós temos aqui a fórmula que representa essa molécula, H2O. A água apresenta algumas propriedades. Uma das propriedades da água é que ela exerce pressão. Quando essa água ela é apertada, ela sai com mais força, porque tem que fluir mais rapidamente, e isso faz com que haja uma passagem do mesmo volume de água por um espaço menor. Quando os líquidos eles estão em um recipiente, eles exercem pressão em todos os sentidos. Então a água também é assim, ela exerce uma pressão. Então observamos aqui na imagem, as setas indicam que esse recipiente que contém água, ela está sofrendo uma pressão em todos os lados, para a direita, para a esquerda, para baixo. Temos aqui o princípio de Pascal. O princípio de Pascal ele se aplica à criação de freios hidráulicos, dos macacos hidráulicos e prensa hidráulica. Uma outra propriedade da água é que, assim como os outros líquidos, a água ela não pode ser comprimida. Se nós pegarmos e acrescentarmos água nesse recipiente, tamparmos esse orifício e fizermos uma pressão no êmbolo, essa água ela não vai ser comprimida. Então isso é uma propriedade que a água possui, assim como todos os outros líquidos. A água também ela tem a capacidade de dissolver substâncias. Porém, o que ocorre? Nem todas as substâncias elas se misturam com a água. Então nós temos as substâncias que elas são miscíveis, como por exemplo a água e o sal, que pode se misturar com a água, e nós temos também algumas substâncias que elas são chamadas de substâncias não miscíveis, ou seja, aquelas substâncias ao qual não se mistura com a água. Como exemplo, podemos citar a água e o óleo. A água também possui uma propriedade chamada de densidade. A densidade é a quantidade de matéria ou massa contida num determinado volume de uma substância. Uma substância é menos densa quando as partículas que a formam estão mais afastadas entre si. Cada substância tem sua própria densidade. Então, observamos aqui na imagem de composição atômica de algumas substâncias. Quanto mais densa for a matéria, mais pesada ela vai ser. Então, observamos aqui, através desses exemplos, como a quantidade de penas, ela vai ter mais massa do que apenas uma única pena. Então, se nós pegarmos essa concentração de matéria, fizermos a relação conforme o seu volume, que é o espaço que ela ocupa, a densidade ela vai ser alterada. Essa densidade ela é calculada utilizando-se a seguinte expressão matemática: D é igual a densidade, M igual a massa, V igual ao volume, o espaço que essa matéria ocupa. A densidade é ela que determina se um objeto vai afundar ou flutuar na água. Em relação à flutuação do objeto na água, vemos o seguinte, que a água ela tem uma força que é chamada de empuxo. Nós observamos aqui na imagem que ela é aplicada de baixo para cima. E essa força, chamada de empuxo, ela empurra o objeto para cima, ou seja, para a superfície. Essa força, ela acontece de baixo para cima. Quanto maior a profundidade da água, maior é o empuxo. É o empuxo que faz os objetos flutuarem. A tensão superficial é a força de atração entre as moléculas da água, que permite que a superfície da água se comporte como se fosse uma membrana elástica. Então observamos que às vezes alguns insetos eles conseguem ficar sob a água. Isso acontece porque é como se tivesse uma película sobre essa água. Ela mantém alguns insetos sobre ela sem que eles afundem. Como a água ela tem a capacidade de dissolver a maioria das substâncias, ela é considerada um solvente universal. Então, por que ela é considerada um solvente universal? Porque ela consegue dissolver o maior número de outras substâncias. E por isso que podemos lavar nossa roupa, dissolver a sujeira e permitir que ela saia, graças a essa propriedade que a água apresenta. As substâncias elas são formadas por soluto e também por solvente. O soluto é a substância que vai ser dissolvida. Por exemplo, podemos citar aqui o sal. E o solvente é a substância que vai dissolver esse soluto. No caso aqui podemos citar a água. Então vemos a importância da água para o nosso dia a dia e as principais propriedades que ela apresenta. Então essa água, ela apresenta o que nós chamamos de ciclo. Temos aqui as nuvens, os movimentos dessas nuvens, a condensação dessas nuvens, ou seja, a nuvem ela pode se condensar em forma de gotículas de água, que vai chegar à superfície, vai infiltrar-se no solo, ela vai se formar lagos, rios e oceanos, e também essa evaporação dessa água,
ela vai novamente chegar a formar nuvens e esse ciclo ele permanece. O ciclo da água faz com que nosso planeta se mantenha sempre com uma umidade e isso favorece a vida de todos os outros seres vivos. Então, a importância desse ciclo para a natureza. A água se encontra em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Quando a água ela está no estado sólido e ela passa para o estado líquido através do aumento da temperatura, essa mudança é chamada de fusão. O inverso, quando a água na forma líquida passa para o estado sólido, quando há diminuição de temperatura, é chamada de solidificação. A água líquida, quando ela passa para o estado de vapor ou estado gasoso com o aumento da temperatura, é chamado de vaporização. Quando a água que está no estado gasoso ou na forma de vapor, ela passa para o estado líquido, esse processo é chamado de liquefação ou condensação. Isso quando acontece a diminuição de temperatura. Evaporação e ebulição. A ebulição, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso devido a um aumento de temperatura muito rápido. Então, ou seja, quando esse aumento ele é muito intenso, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, podemos exemplificar o seguinte: você tem um recipiente que estava ao fogo, está com a temperatura elevada, e você adicionar água, você escuta um chiado característico, ou seja, essa mudança brusca de temperatura faz com que a água evapore rapidamente, ou seja, ela está no estado líquido e ela passa de forma bem rápida para o estado gasoso. A evaporação, o que ocorre na evaporação? A água ela passa do estado líquido para o gasoso, mas de uma forma bem mais lenta, ou seja, a temperatura ambiente. Então podemos observar que na ebulição, essa mudança de estado físico do líquido para o gasoso acontece de forma brusca devido ao aumento de temperatura. Essa mudança de temperatura faz com que essa água passe de forma bem rápida para o estado gasoso. Na evaporação, passa do estado líquido para o estado gasoso, porém de forma mais lenta. Exemplo, roupa no varal, ou seja, essa roupa ela vai secar conforme a temperatura do ambiente. No processo da ebulição, a água, quando ela forma as bolhas, ela está fervendo e essa fervura acontece devido ao aumento da temperatura. E a água ela chega a essa condição quando a temperatura está a 100 graus Celsius. A sublimação acontece da seguinte forma: ela é a passagem direta da água do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, uma transformação tão rápida que não se percebe a passagem pelo estado líquido. Então, percebemos que a água ela é muito importante para todos nós, ela tem várias propriedades e também ela apresenta situações ao qual se diferencia dos demais líquidos. Então, espero que vocês possam ter compreendido essas principais propriedades relacionadas à água e que nós possamos nos encontrar novamente.